Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 13 e o versículo 16, amém, meus irmãos? Lucas, capítulo 13 e o versículo 16. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que não tem dia e não tem hora, e nem tem hora para Ele libertar a mim e a você, meus irmãos. Mas para isso você tem que querer, meus irmãos. Para isso você tem que dar lugar para Deus entrar, meus irmãos, e trabalhar na minha tua vida. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você está aprisionado, meus irmãos, sendo escravo do diabo, meus irmãos, né? Nos vícios, meus irmãos, da bebida, das drogas, na prostituição, e você não tem força para sair. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você peça a força dele, meus irmãos, que ele vai dar força para mim e para você sair, meus irmãos, do pecado lamaçal, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele quer libertar mim e você. Mas você tem que querer, meus irmãos. E você tem que, né, pedir a Ele força, meus irmãos, para sair, meus irmãos, do lamaçal do pecado. Enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para mim você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para mim você subir, meus irmãos, você tem que estar limpo, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele quer libertar mim a você sim. Mas você tem que querer, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer ser liberto. Porque você quer estar no lamaçal do pecado. Porque você gosta, meus irmãos, de estar se prostituindo. Gosta de estar na bebedeira, né? Nas drogas. Mas que eu e você, meus irmãos, queira sair, meus irmãos. Que você peça a força a Deus. Enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus, Ele quer libertar mim a você, meus irmãos. Porque para Deus não tem dia e não tem hora, meus irmãos. Porque Deus, Ele é Deus. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. Que você peça a Deus, meus irmãos, força. E que você, meus irmãos, se arrependa, meus irmãos. Né? E tá fazendo coisas que não agrada a Deus, meus irmãos. Porque quando eu e você, meus irmãos, estamos já no pecado, meus irmãos, a gente fica tão cego, a gente não enxerga, meus irmãos. Que só Deus é Deus, meus irmãos. Que só Ele, meus irmãos, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque a gente, meus irmãos, fica escravo. Porque o diabo, meus irmãos, ele escraviza a mim e a você. Ele cega a mim e a você. Para que você não venha querer sair do pecado. Para que você, ele tire a nossa força. Para que você, né, não tenha força. Mas que você nessa tarde, meus irmãos, peça a força a Deus. E que você se arrependa, meus irmãos. Que você se ajoelhe, meus irmãos, e peça a força a Deus. Para que Ele venha tirar a mim e a você, meus irmãos, do lamaçal do pecado. Para que Ele venha dar força a mim e a você, meus irmãos. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. Porque quando aí você quer, meus irmãos, a gente consegue. Mas só basta aí você querer. Porque tem muitas das vezes que você não quer sair do lamaçal do pecado. Porque você quer ser escravo do Satanás, do diabo. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não queira ser mais escravo do diabo. Porque tudo que o diabo quer, meus irmãos, é mangar de mim de você. Usar a mim a você. Ele usa a mim a você, meus irmãos, quando você não serve mais para nada. Ele joga a mim a você fora como copo descartável. Como lixo, meus irmãos. E Deus não, meus irmãos. Quando todo, meus irmãos, despreza a mim a você. Quando todo diz que você não serve mais para nada. Deus, Ele resgata a mim a você, meus irmãos. Deus pega a mim a você, dá um banho. Tira toda a sujeira. E coloca para pregar a palavra dEle. Para falar do amor dEle. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você não desperdice a oportunidade que Deus está dando para mim, para você. Que você se arrependa, meus irmãos, dos nossos pecados. Que você queira sair do lamaçal do pecado, meus irmãos. Da prostituição, da bebedeira, das drogas, meus irmãos. Porque Deus, Ele está disposto, meus irmãos, né? A nos perdoar. Deus, Ele quer libertar a mim e a você, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você deixe Deus libertar a mim e a você. Que você queira, meus irmãos. Que você dê lugar para Deus libertar a mim e a você. Que você não queira ser mais escravo do diabo, meus irmãos. Porque o diabo, ele só quer mangar da minha e da tua cara. Só quer usar a mim e a você. E quando você não serve, meus irmãos, ele joga a mim e a você. Ele descarta como lixo, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você não queira mais ser usado pelo diabo. Que você queira ser usado por Deus, meus irmãos. Que você queira falar do amor de Deus. Mas que você dê lugar, meus irmãos, para Deus entrar na tua vida, para Deus trabalhar. Que você queira, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde. Porque para Deus, meus irmãos, não tem dia e não tem hora. Porque Ele pode libertar você a qualquer dia, a qualquer hora. Porque Deus é Deus. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. Aí você tem que querer. Porque tem muitas das vezes, meus irmãos, que você está tão carnal. Que você gosta tanto de estar no pecado. Que você, meus irmãos, não quer sair. Porque vicia, meus irmãos, é um vício. Mas Deus, meus irmãos, nessa tarde é força na minha tua vida. E Deus, Ele quer tirar a mim e você, meus irmãos, do lamaçal do pecado. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. Que você se ajoelhe, peça perdão a Ele. E peça força a Ele. Para sair do lamaçal do pecado, meus irmãos.
Porque fácil não é, mas não é impossível. Quando você quer, você consegue, meus irmãos. Porque Deus está disposto, meus irmãos, a nos perdoar. Ele está de braços abertos, meus irmãos, para receber a mim e a você. Mas que você se arrependa, meus irmãos. Que você queira sair do amassado do pecado, meus irmãos. Da prostituição, da bebedeira, das drogas, meus irmãos. Porque é um vício, meus irmãos. Mas Deus, meus irmãos, nessa tarde, meus irmãos, Ele quer libertar a mim e a você, meus irmãos, dos vícios. Porque Deus é libertação, meus irmãos. Deus, Ele é cura. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde, um ótimo sábado. Amém, meus irmãos?